Bom dia, irmãos. Vou dizer para vocês, eu gosto muito de culto de manhã. Para mim é muito bom culto de manhã. Não sei se vocês compartilham do meu gosto, mas eu gosto muito. Como é bom a gente poder estar junto mais uma vez, né? Louvando o Senhor, cantando, adorando. E agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouquinho mais sobre a palavra também. Mas antes, eu queria ver se tem algum visitante. Temos alguém nos visitando primeira vez? Não? Senhora, acho que não lembro. Primeira vez? Não? Não? Então tá bom. Seja bem-vinda mesmo assim com a gente aqui. Que bom. Muito bem. Deus esteja nos abençoando e falando no nosso coração. Vamos orar, queridos, para a gente começar? Pai amado, obrigado, Senhor, por essa manhã que Tu nos deste. Obrigado pelo clima, Senhor, que está quente, está com calor, Senhor, mas sabemos que é o Senhor também que nos dá o calor, Ele também é necessário, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja agora abençoando essa nossa manhã, que seja uma manhã especial, Senhor. Que o Senhor continue falando no nosso coração, que o Senhor continue nos tocando, continue trabalhando, Senhor, em nosso coração e que possamos estar agora com a nossa mente, o nosso coração pronto a Te ouvir, Senhor, a compreender o que o Senhor tem para nós, Pai. E que seja o Senhor falando no nosso coração, o Senhor tocando no nosso coração, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero que você abra sua Bíblia lá em 3 João e deixa o seu dedinho lá que hoje a gente vai falar sobre isso. Vou dar um tempinho para você procurar que é bem pequenininho. Lá para o final da Bíblia, 3 João. Se o pessoal lá da projeção quiser já preparar o texto de 3 João, que eu acabei não colocando ali, depois a gente vai ler inteiro. Enquanto você procura, eu vou dando uma introdução para você. No primeiro século, logo nos primeiros cristãos, a pregação itinerante ela era muito comum entre os cristãos, né? Pregadores saíam de suas igrejas locais e iam pregando entre as cidades, tanto entre outras igrejas, mas também montando, né, criando outras igrejas, começando novas igrejas em outras cidades. E esse era um ministério muito comum da pregação itinerante, né? Pessoas saíam, iam de cidade em cidade, juntavam um dinheiro, um alimento, alguma coisa assim, ou tinham a sua ocupação, iam para uma cidade, começavam um trabalho de evangelismo, tal, começava uma igreja, ia para outra cidade e assim ia crescendo o evangelho naquela época. Tanto de não cristãos, né, de conversão de não cristãos, mas também existia muito ministério de pregação entre igrejas, né, pregação itinerante de apóstolos, profetas que saíam entre igrejas já montadas, já que se reuniam e pregando o evangelho. Lembrem que a gente está falando de uma época sem internet, sem celular, sem tanto material de leitura para poder ler. Então, muito do que era passado era um conhecimento oral, né, verbal. Eles ouviam, entendiam, compreendiam daquilo, e aquilo ficava gravado, e eles iam passando de cidade em cidade, ensinando sobre aquilo que eles tinham ouvido, sobre aquilo que Deus tinha ensinado a eles. Então, esse era um ministério muito comum, assim como as cartas que a gente tem da Bíblia, a gente sabe que muitas eram rotativas, né? Ia para uma igreja, aquela igreja ali, ia, mandava para outra igreja, aquela outra igreja ali, ia, mandava para outra igreja. E assim essas cartas iam passando, com várias cópias, é claro, acabavam tendo as suas cópias, também iam passando para outras igrejas. Mas era uma prática comum da época ter essa rotatividade, tanto das cartas quanto das pessoas pregando, né? Os profetas, os apóstolos faziam isso muito e a gente percebe isso acontecendo várias vezes durante a história da igreja. Na Bíblia a gente já leu muito sobre isso. Mas é bom a gente ter esse pano de fundo para a gente chegar no nosso texto. Durante esse ministério que ia crescendo e se tornando mais comum entre os primeiros cristãos, como isso ia crescendo e aumentando, era necessário ter o apoio de outros cristãos, né? Tanto de pessoas específicas que recebiam esses apóstolos, que recebiam esses missionários, né? Se a gente pode chamar assim hoje em dia, e davam então a sua estadia, davam alimento, davam lugar para morar e tudo mais por um tempo para ele exercer o seu ministério, quanto também o apoio das igrejas, porque as igrejas precisavam abrir para que ele pudesse ensinar aquilo que ele tinha, né, para ensinar. Então precisava de um apoio duplo ali, né, para que esse ministério pudesse acontecer, para que essa pessoa pudesse exercer o seu ministério. Ele precisava então ser recebido num lar e ele precisava também ser recebido na igreja, para que a igreja fosse aberta, para que ele pudesse falar daquilo que ele aprendeu, para que ele pudesse ensinar, enfim, né, fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer.
E muitos, então, iam pregando de igreja em igreja, e como eu falei, isso foi crescendo e crescendo. E é claro que o ser humano, bondoso e sem nenhum mal na sua cabeça, né, começou a ter os seus deturpadores, digamos assim, começaram a ter os seus falsos profetas, né, como a Bíblia chama muito bem, a gente já sabe. E, infelizmente, esse número foi crescendo, tanto que foi necessário que os primeiros cristãos se preparassem quanto a isso. Daqui a pouco, não põe ainda, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um textinho de um escrito que se chama Didaquê. Didaquê é um escrito dos profetas, na verdade um compilado de escritos que foi feito após a morte dos profetas, com pequenos mandamentos, pequenas dicas, digamos assim, sobre como reconhecer várias coisas, sobre várias práticas da igreja, e dentre elas de como reconhecer quem era um falso profeta. Provavelmente isso foi escrito ali entre 60 e 90 depois de Cristo. Então vejam, logo em seguida, já depois ali da morte de Cristo, já 30 a 60 anos depois, já começou a ter problema com falsos profetas. E a gente sabe que já durante Cristo já tinha isso também, né? Mas já começou a ser um problema tão grave que precisou ter um escrito para combater isso, para saber como lidar com essa questão, né? Então se tornou um problema bastante grande essa questão dos mercenários, né? Eles iam de igreja em igreja e iam ajuntando valores, recebendo valores, e essa era a busca deles. Então, os falsos profetas foi crescendo e veio então esse tal escrito do Didaquê para combater isso. Didaquê significa ensino ou doutrina, seria a tradução literal de Didaquê. Se vocês quiserem pesquisar em casa, Didaquê, depois eu vou mostrar um trechinho ali. Põe ali para mim o próximo slide. Didaquê, ele tem vários capítulos, ele é dividido em vários capítulos, não lembro agora exatamente quantos, não é muitos, mas é bem curtinho. E ele, dentro dos capítulos, tem os seus tópicos, né? E dentro do capítulo 11, tópico 4, 5 e 6 fala o seguinte: todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Tópico 5, ele não deve ficar mais do que um dia, ou, se necessário, mais outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Passa a régua ali, né? Bem, ficou um dia tá bom, 2 dias tá legal, 3 dias, falso profeta. Não tem choro ali. E 6, ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, falso profeta. Então vejam, já logo no início ali eles combatendo e bem a régua, bem no limite ali, né? Ficou 2 dias, beleza, se dormiu mais uma noite lá, cochilou, acabou, falso profeta. Não tem conversa. E eles fizeram então esse Didaquê para ensinar várias práticas, né? Várias dicas para a gente poder reconhecer o que seria um falso profeta. Muitos dizem que esse Didaquê foi escrito pelos profetas, tá? Mas dizem os estudiosos que não, que na verdade é um compilado, é um ajuntamento de coisas que já eram escritas da época e também de muitas coisas que eram faladas, né? O conhecimento oral da época, e eles compilaram isso nesse Didaquê para que a gente pudesse estudar, para que tivesse então as suas dicas e a gente pudesse reconhecer. Mas ainda bem que nos dias de hoje a gente não precisa mais disso, né? Que não temos mais falsos profetas, né? Não temos mais esse problema na igreja, né? Então tudo certo, não precisamos mais dessas dicas, certo? Mais ou menos, né? Tem alguns profetas aí que... Bom, João, o último dos profetas vivos, ele também precisa lidar com essas questões. Se você voltar uma página ali na sua Bíblia, em 2 João, o capítulo 1, né, que só tem um, mas o versículo 17 vai falar ali: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. João já precisava lidar com esses enganadores, né? João já precisava lidar com esses problemas da igreja acontecendo. E já nessa segunda carta ali, de 2 João, ele já fala sobre isso e já introduz sobre isso. E hoje eu quero ler contigo a 3ª carta de João. Então eu vou te ajudar a já em janeiro ler um livro inteiro da Bíblia. Viu, coisa boa? Estou te ajudando a ler a Bíblia inteira em 1 ano. Um livro já está lido hoje. Beleza? Vamos lá no versículo 1. 3 João. Consegue colocar ali? Esperar. Consegue colocar ali na projeção? Isso. Obrigado. 3 João, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem,
assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Apesar de eles serem desconhecidos, eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você, os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Muito bem. João começa se apresentando de uma maneira bem longa, né? Vocês perceberam? Bem complexa, né? Bem comprida. Ele fala, o presbítero. Acabou a apresentação, vamos aos assuntos. Quem mais naquela época, né, já que só João estava vivo, poderia falar o presbítero e ser, né, reconhecido por todos e saber por todos? Como João era o último dos presbíteros ali, dos primeiros discípulos e apóstolos vivos, ele podia falar o presbítero. Todo mundo sabia de quem se tratava, né? Todo mundo sabia de quem que era, então, o presbítero. E ele, então, se introduz de uma maneira bem simples, né? Não tenta jogar suas posições, os seus cargos, as suas funções, ou falar, o último dos últimos, né? O bambambam dos bambambãs aqui. Não, o presbítero. E ele acaba ali e ele começa a tratar dos assuntos que ele tem tratado e que ele quer tratar. Eu fico imaginando, quem sabe um dia no céu, então a gente faça uma mesa de reuniões lá, né, Godo? E aí tá o Godo, o João, tá lá o Moacir, né? E a gente tem lá o Carlos, nossa mesa de reunião dos presbíteros lá. Já pensou? Seria bem legal, né? Ter uma mesa de reunião dessa. Seria muito gostoso. Bom, João, o presbítero, todos sabiam de quem que se tratava, todos sabiam que seria João. Ele escreve para Gaio. E você já deve ter ouvido esse nome na Bíblia, certo? Quem aqui lembra de algum Gaio da Bíblia aqui? Já ouviu falar? Fora esse de 3 João. Você deve estar pensando, deve ser o mesmo. Não sei, pode ser que não também. Os estudiosos não têm certeza aqui sobre quem se trata esse Gaio, se ele é o mesmo de algum outro trecho, mas muitos dizem que não, que todos os Gaios que tem na Bíblia são pessoas diferentes. Inclusive um deles, em Romanos 16, se eu não me engano, que é um que hospeda Paulo, não é esse aqui mesmo que está hospedando também as pessoas, é um outro Gaio que também é bom em hospedar pessoas. Não são os mesmos Gaios aqui. Mas existem alguns Gaios na Bíblia que vão tratar, e esse é um Gaio provavelmente de Éfeso, da cidade de Éfeso. E João então escreve essa carta para ele, para tratar de alguns assuntos. Provavelmente esse Gaio que João está escrevendo é uma pessoa que tenha uma boa renda, que tenha um bom valor aquisitivo de bens e tudo mais, porque ele era uma pessoa que hospedava muitas pessoas, né? Então ele precisava ter um bom valor aquisitivo, né? Precisava ter uma boa renda para poder ajudar a hospedar, dar alimento para essas pessoas, mas também para encaminhar eles para outras cidades, porque é isso que eles faziam na época. Eles não só recebiam, mas também davam um alimento necessário para que eles pudessem ir para outra cidade e continuar o seu ministério. Então é provável que esse Gaio aqui, que João está escrevendo, seja uma pessoa com uma boa renda, né? Seja uma pessoa rica, no caso. Que é necessário, que é importante e que precisamos ter na igreja. Mas João começa falando para ele. Vamos voltar lá no versículo 2. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Assim como vai bem a sua alma. Como eu falei, não tem nada de errado em ter bens. Não tem nada de errado, né, em ser próspero. Inclusive, nós precisamos na igreja de pessoas prósperas
para que a gente possa ajudar os nossos ministérios, os nossos missionários, a ajudar no trabalho que é necessário, ajudar nas nossas cestas básicas para quem precisa. A gente precisa ter pessoas com mais dinheiro dentro da igreja. Contudo, João fala, assim como vai bem a sua alma, assim como vai bem a sua alma. João sabe que é necessário um coração disposto, um coração quebrantado, um coração bom, né? Uma alma disposta a ajudar, para que então as outras coisas sejam boas também. Não é o suficiente ter a sua prosperidade, ter as suas coisas boas e não ter um coração bom, né? Não ter uma alma boa aqui, como João diz. Então ele fala, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como a sua alma vai bem, assim como vai bem a sua alma. Nós sabemos que, infelizmente, para muita gente, o seu maior Deus é o dinheiro. Infelizmente, para muitos cristãos, o seu maior Deus é o dinheiro. Muitos lidam com o dinheiro de uma maneira triste, digamos assim, sendo muito apegados ao seu dinheiro, aquilo que tem, sendo muito apegados a receber, a ter posses e a crescer e tudo mais. E João sabe que isso não é o mais importante. João trata com Gaio sabendo que isso não é o principal. Ele diz, assim como vai bem a sua alma. O principal é que a nossa alma vá bem para que a gente tenha outras coisas. Por isso, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Se o seu coração, se a sua alma não estiver no lugar certo, se ela não estiver disposta a servir a Deus, de nada adianta ter as outras coisas, de nada adianta ter as posses, ter a prosperidade, ter tudo que precisa, se a sua alma não vai bem, se o seu coração não vai bem. E numa busca incansável, numa busca sem cessar, de um coração para agradar a Deus, de um coração disposto a fazer o bem para Deus, pode nascer sim prosperidade, pode nascer sim saúde, inclusive. Deus pode nos abençoar com essas coisas numa busca incansável por agradar a Ele. Contudo, numa busca incansável por prosperidade, numa busca incansável por saúde, inclusive, não vai nascer um coração que agrade a Deus. Não tem como, é impossível nascer um coração que agrade a Deus de quem busca em primeiro lugar prosperidade, de quem busca em primeiro lugar suas próprias coisas, suas próprias vontades. O oposto, sim, com certeza acontece. Quando a gente busca a Deus com dedicação, quando a gente busca a Deus com dedicação, com zelo, com amor, Ele nos abençoa e Ele nos dá o que é necessário, né? Como eu falei, a gente pode ser próspero ao ponto de se tornar rico, quem sabe? Se for da vontade de Deus, sim. Se for para abençoar os outros, sim. Mas, como disse João, assim como vai bem a sua alma. Se a sua alma não vai bem, se o seu coração não vai bem, de nada adianta ter as outras coisas, e Deus sabe muito bem disso, né? Deus sabe muito bem que Ele pode nos abençoar e quem sabe essa bênção virá o nosso Deus principal, né? A gente se tornar mais importante, dar mais importância para o dinheiro do que para Deus em si. E vejam o que isso pode gerar nas pessoas, vejam que essa resposta de Gaio ao amor de Deus, esse zelo, essa dedicação da sua alma gera nas pessoas. Versículo 3 e 4. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Um dos frutos do Espírito, então, acontece de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, né? João ouve os relatos de quem está vindo e aquilo enche ele de alegria, aquilo enche ele de alegria. Ele diz, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. João trata Gaio como um pastor, como um pai que ama o filho realmente, né? Esse cuidado, esse amor íntimo. Ele diz, chama Gaio de meu filho, né? Não tenho alegria maior do que ouvir que o meu filho continua andando na verdade. Então João demonstra esse amor, esse cuidado por Gaio e essa alegria que ele sente de saber que Gaio continua andando na verdade. Como esse fruto nasce, né? Como esse fruto do Espírito nasce então no coração do João, sabendo que Gaio continua fazendo o que é certo, continua andando na verdade. Alegria por saber que ele continua abençoando a vida de outros, por ele saber que os atos de serviço continuam acontecendo através de Gaio e que Gaio tem abençoado outros irmãos, que Gaio tem abençoado a igreja que ele está fazendo aquilo que ele pode fazer, né? Sendo fiel, tendo um coração, tendo uma boa alma, assim como diz João. Então, alegria, mas também bom testemunho. Versículo 6 diz ali,
ainda no 3 e 4 diz, não tenho maior alegria. E no 6 ele fala, eles falam à igreja a respeito desse seu amor. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Bom testemunho também nasce através do que Gaio faz. Bom testemunho entre os irmãos, bom testemunho entre a igreja, fortalecimento entre as igrejas através do que Gaio tem feito. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. E é interessante que, pelo que a gente percebe do texto, Gaio não tenta vender o peixe dele, né? Gaio não... Tem um colega meu de trabalho que ele, quando faz alguma coisa, ele fala para a pessoa assim, liga lá no departamento e fala que fui eu que ajudei aqui e tal, faz um elogio lá e tal. Ele tenta vender o peixe dele ali, né? E Gaio não faz isso. Gaio ele tem uma atitude de servo, de ajuda, sem se importar, sem querer receber algo em troca, né? Tanto que os irmãos saem falando, aquele cara lá, olha, ele tem um amor, ele nos ajuda, ele é fiel e tal. E os irmãos saem falando para as outras igrejas e para os outros irmãos a respeito desse amor que Gaio tem, desse amor que Gaio dedica às pessoas, né? Esse amor sem querer nada em troca, sem se importar de receber algo, né? Esse amor é que Gaio demonstra ter, e é desse amor que ele sai então falando para a igreja, como disso nasce um bom testemunho, como isso fortalece os irmãos, como isso fortalece as igrejas ao redor, né? Muitos são fortalecidos. Contudo, a gente sabe que falar mal é mais fácil, né? Achar problemas, achar coisas para criticar é mais fácil. E hoje em dia acho que isso está bem em alta, digamos assim, né? Quem é mais da internet aí sabe que está em alta a ideia do cancelamento, né? Falar alguma coisa errada na internet lá vai ser cancelado e pronto. E aí cancelou a pessoa, não tem mais vida, parece, né? Porque não pode mais fazer mais nada na internet, não pode falar mais nada, que está tudo errado. E é muito simples, né? Achar coisas para criticar. E aí eu fico fazendo essa pergunta para mim mesmo, e eu quero perguntar para vocês também, então, quando foi a última vez que você elogiou alguém? Porque a gente vê que Gaio teve atitudes, né, de amor, de compaixão pelas pessoas, e essas pessoas saíram pelo mundo falando bem da atitude de Gaio, elogiando a atitude de Gaio. E quando foi a última vez que a gente elogiou alguém? Quando foi a última vez que a gente fez uma rodinha de fofoca, que a gente sabe que não tem, não existe, eu sei que não tem, é no máximo um compartilhar para oração, a gente sabe disso. Mas quando foi a última vez que você compartilhou para a oração uma coisa boa, uma coisa que alguém fez de bom, uma coisa que alguém praticou de bom, enfim, um ato de serviço de alguém? Quando foi a última vez que a gente fez isso, né? E como isso enche o nosso coração de alegria? Não sei se você já fez isso alguma vez, mas eu gosto de fazer isso às vezes, de estar conversando com alguém, começar a falar da pessoa e eu, né, tentar trazer à memória as coisas boas que ela faz, e dá tanta alegria, principalmente quando é um dos nossos, que é da nossa família, que é daqui da gente. Isso vai deixando a gente tão alegre de saber das coisas boas que a gente faz. A gente fez algo parecido lá atrás, né, na nossa reunião, de celebrar as nossas coisas boas. Então lembrem, celebrar as coisas boas que a gente tem, celebrar aquilo que a gente tem feito de bom, aquilo que os irmãos têm feito de bom. Essa celebração, essa busca pelo elogio, por trazer coisas boas que os nossos irmãos fazem. E é isso que Gaio recebe em troca do seu ato de serviço, da sua dedicação com amor. Mas continuando, versículo 7 e 8 fala: foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores da verdade. Esses cristãos dos quais João está falando, eles eram gentios, e quando ele fala que eles saíram sem receber nada em troca, sem ter recebido nada, a ideia é que realmente eles abriram mão de toda a sua herança, de tudo aquilo que eles receberiam das suas famílias. Eles abriram mão de receber qualquer herança da parte das suas famílias, de bens, de tudo mais, e se dedicaram ao Senhor, se entregaram ao Senhor. Então é realmente se abrir total àquilo que Deus tem para eles, né? É abrir mão totalmente das suas posses, dos seus bens. Essa era a ideia aqui, quando os gentios se entregavam e queriam praticar esse ministério, eles não recebiam ajuda das suas famílias, não eram mantidos por suas famílias, talvez alguns sim, mas em grande parte não, eles eram simplesmente excluídos da sua família e acabou. Ele não é mais nem filho, não tem mais nem quem chamar de pai e mãe. E assim era o peso daquela época. Eles abriram mão totalmente de tudo que poderiam receber da sua herança e eles então se dedicavam. E fala ali, é nosso dever, é nosso dever. E de novo, se fosse nos dias atuais, eu acho que alguém ali no meio ia dizer assim:
Ah, mas se é nosso dever, então esse tal de Gaio aí não está fazendo mais do que o seu dever, né? Não é o que a gente fala hoje em dia, ele não está fazendo mais do que a obrigação, né? A gente fala, inclusive, alguém fez alguma coisa lá que era o dever dela fazer, não fez mais do que obrigação, tinha que ter feito mesmo. O pastor visitou alguém, não fez mais do que obrigação. Orou por alguém, fez mais do que obrigação. E a gente fala isso às vezes demais, né? Eu acho que isso acaba saindo meio naturalmente, a gente se acostuma. E o texto fala, é nossa obrigação. Então alguém poderia dizer para Gaio, Gaio não está fazendo mais do que a obrigação dele. Ele tem que fazer, é dever dele fazer, então que ele faça. Ele é que tem dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, Gaio tem dinheiro. Então é dever dele fazer e ele que faça, não é mais que obrigação. Não, queridos. Não, um coração agradecido, um coração grato a Deus. É nosso dever? Sim, é nosso dever. Mas Gaio faz isso com amor. Gaio faz isso com um bom coração. Gaio faz isso com dedicação. E João exalta essa qualidade dele, mesmo sendo o dever dele fazer. Mesmo sendo o dever dele praticar, João fala que ele tem feito, isso tem trazido alegria, isso tem trazido um bom testemunho. Os irmãos têm falado para as outras pessoas do amor de Gaio. Mesmo sendo o dever de Gaio, João exalta isso que ele tem feito. Então, sim, é nosso dever, sim, é nosso dever aqui fazer muitas coisas. Todos nós temos nossas práticas, os nossos ministérios, aquilo que a gente faz. Sim, é nosso dever, mas vamos trazer à toa as coisas boas, vamos elogiar, mesmo sendo o dever da pessoa fazendo. Mesmo ela sendo obrigada, digamos assim, a fazer, vamos elogiar aquilo que ela tem feito, aquilo que os nossos irmãos têm feito de bom. Vamos celebrar, mais uma vez, aquilo que tem acontecido de bom dentro da nossa igreja, as coisas boas da nossa igreja, mesmo sendo o nosso dever fazer muitas coisas. Contudo, esses irmãos então abandonaram família, abandonaram tudo que tinham, saíram para esse ministério sem receber ajuda alguma, sem receber nada. Eles preferem falar do amor de Gaio, eles preferem falar daquilo que Gaio tem feito de bom, da sua fidelidade. E aí João entra num assunto delicado da carta, que é o tal do Diótrefes, que começa a aparecer aqui no versículo 9. Ele diz: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes era um dos líderes da igreja, um dos que comandavam, que lideravam, talvez até presbítero ali da igreja. Não fala como ele chegou lá, mas o que a gente sabe é que quando ele chegou, ele gostou e não quis mais sair, né? Então ele foi ali e tal, quem sabe foi eleito como né, dirigente da igreja lá, e quando ele chegou lá, pronto, agora cheguei onde eu quero, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. E ele quer ficar ali dominando, tendo controle de tudo, e para perpetuar, para firmar essa sua liderança, esse seu poderio, ele é capaz de tudo, inclusive falar mal de João. João fala, ele profere palavras maldosas contra nós. Pô, esse cara é corajoso, né? O cara é corajoso a ponto de falar mal de João, o último dos 12 que está vivo ali, o cara consegue ainda falar mal dele, né? Consegue criticar João. Então, para a gente ter ideia do nível desse cara ali, né? Então, ele fala mal de João, ele impede que as pessoas recebam aqueles que João envia, as cartas que João envia, ele impede. E se alguém faz ali um clandestino e recebe meio escondido lá, de alguma forma, tal, ele expulsa da igreja. Não, aqui ninguém fica, né? Então, eu que comando, eu que domino aqui, essa igreja é minha, e ninguém vai tomar conta dessa igreja. E esse é o nível do tal do Demétrio. Alguém que é capaz de falar mal de um dos 12 apóstolos para perpetuar, desse tal de Diótrefes. Alguém que é capaz de falar mal de um dos 12 para perpetuar, então, a sua liderança, para continuar no poder, continuar dominando tudo ali. E o cara é corajoso. E eu fico imaginando que João devia pensar, né? Pô, esse negócio de igreja aí, eu fiz o primeiro curso, né? O curso A Igreja do Setiel, João foi o primeiro ali que fez já. E ele que continua ensinando os outros a fazer. E o cara chega aí no negócio que eu estou dando aula e quer me tirar desse negócio. Como assim, né? O cara quer reinventar a roda aí desse negócio de igreja aí. Mas, pô, o João aprendeu na fonte o que é ser igreja, né? João aprendeu lá no cara que criou o curso de igreja. João fez o primeiro curso ali com ele já. E o cara chega depois, esse tal de Diótrefes, está querendo me tirar da roda aqui.
Alguns estudiosos defendem que Diótrefes teria sido, em tese, o primeiro papa da igreja. Eu vi uma pregação que o pastor falava sobre isso, porque ele queria ter essa liderança monocrática, né? Ele era o dominador de tudo, seria o primeiro monarca, digamos assim, da igreja. Ele queria dominar, então, né, fazendo uma assimilação ali, ele seria em tese o primeiro papa da igreja ali, que teria esse comando monárquico, digamos assim, absoluto ali da igreja. E segundo esse mesmo pastor, deveriam ficar felizes por ser Diótrefes e não outro, porque já pensou se, por exemplo, fosse Gaio, né? Então seria o Papa Gaio, o primeiro papa da igreja, e aí teria um problema ali de, né, como é que eles iam lidar com isso. Mas, enfim. Versículo 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Parece algo tão simples, né? Um versículo tão pequeno, tão simples, né? Faça o bem, não faça o mal, imite o que é bom, não imite o que é mal. Beleza, a gente já sabe disso. Mas para mim é algo muito profundo esse versículo, queridos. É algo muito impactante esse versículo. E se ele não fosse importante, ele não estaria na palavra, ele não estaria na Bíblia. Amados, não façam o que é errado, né? Não imite o que é mal. Só porque parece às vezes não ter problema, só porque às vezes parece ser simples, só porque parece ser pequeno, porque parece que não vai afetar ninguém. Eu vou fazer, não tem problema, ninguém vai se importar, né? Não vai ferir ninguém, como eu falei. Ou às vezes porque todo mundo faz, né? Todo mundo faz isso, né? Não tem problema fazer, não vai dar em nada e tal. E a gente acaba imitando o que é mal simplesmente por esses pequenos, entre aspas, motivos que a gente tem de praticar o mal. E, querido, se você peca nas coisas simples, se você erra nas coisas simples e fáceis, você também vai errar nas coisas grandes e importantes, porque o simples você já está fazendo errado. O que é pequeno você já está fazendo errado. E aqui entram milhares de questões que a gente poderia colocar. Eu vou dizer talvez a mais que está em alta agora, esse troço de Box TV aí. Se você está baixando canais que são bloqueados nessa Box TV para assistir, é crime. Tá? Se você não sabia, agora você sabe. Se você está abrindo canais que são bloqueados, é crime, é pirataria. Se é crime de pirataria ali, de gato, não pode, é errado. Se é errado, é mal. E se é mal, o que o texto fala? Você não viu a Deus. Se você faz o que é mal, você não viu a Deus. A gente pode colocar nessa lista aqui milhares de coisas, né? Usar o Windows pirata no computador, quem nunca usou, né? Procurem fazer o que é certo. É o famoso gato net, é puxar o gatinho de energia, é fazer tantas e tantas e tantas outras coisas mais que a gente pode colocar aqui nessa lista, que é errado. Se é errado, é mal. E se é mal, você não viu a Deus. João está falando isso, não sou eu que estou falando. Se você faz o que é mal, se você imita o que é mal, mas ninguém está se machucando, né? Ninguém está se ferindo, o que eu estou fazendo de errado? Só estou pegando uns canaizinhos da internet lá e tal. Querido, é crime. Se é crime, é errado. Se é errado, é mal. E se é mal, você não viu a Deus. Você não viu a Deus. E João está falando isso. E como eu falei, um versículo que parece tão pequeno e tão simples se torna tão profundo e tão impactante, né? Não imitem o que é mal. Não imitem o que é mal. Não façam o que os outros fazem só porque parece não ter problema. Não imitem o que é mal. Não imitem o que é mal. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Versículo 12, a gente entra então em Demétrio. Demétrio, ele fala: quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Uma prática comum do primeiro século, daquela época, era apresentar testemunhas, né? E principalmente 3 testemunhas, para afirmar alguma coisa, para que aquilo tivesse um peso, né? Tivesse uma importância, digamos assim. E João usa essa técnica, né? Usa esse sistema. Ele apresenta 3 testemunhas para dizer que Demétrio é um cara bom. E se você for procurar na Bíblia ali, você vai ver várias vezes essa afirmação com 3 testemunhas, quando alguém fala de alguém, tal, falando sobre a verdade, falando sobre coisas boas. E ele diz: todos dão bom testemunho, nós também damos testemunho, e a própria verdade testemunha em favor de Demétrio.
A própria verdade fala a favor de Demétrio, como ele sendo uma pessoa boa, como sendo uma pessoa correta, como sendo uma pessoa justa. Nós não temos mais nada sobre esse tal de Demétrio na Bíblia, só fala aqui sobre ele, e as outras palavras que tem sobre Demétrio, tem mais um ou dois ali também, não são esse mesmo Demétrio, provavelmente. Mas nesse pequeno trecho já fala tanto sobre Demétrio, né? Fala tão pouco, mas já fala tanto, né? Sendo um cristão fiel, sendo alguém em quem João confia, a ponto de ele estar recomendando Demétrio para Gaio, falando, ó, esse cara aí, ele é bom, ele fala a verdade, todos dão bom testemunho dele, eu mesmo dou, né, bom testemunho sobre ele, eu mesmo afirmo sobre ele. Então João, colocando a mão no fogo por Demétrio ali, né, se dedicando e recomendando Demétrio. E de novo, pensando um pouco em nós, você é uma pessoa confiável a ponto de que alguém o recomende, a ponto de que alguém coloque a mão no fogo por você, a ponto de que talvez eles digam que todos dão bom testemunho sobre você, talvez não todos, né, porque bastante gente, todos, né, e a gente sabe que nem todo mundo acaba se dando bem, mas você é confiável a ponto de que alguém dos seus amigos, a ponto de que alguém do seu trabalho, dos seus colegas, diga, pô, essa pessoa dá para confiar, essa pessoa é uma pessoa certa, essa pessoa é uma pessoa boa. Você é confiável a ponto de que alguém diga isso de você, a ponto de que alguém fale de você para outros dessa forma? Demétrio era confiável a ponto de que João diga, todos dão bom testemunho, a própria verdade dá bom testemunho e nós também damos bom testemunho. Então, próprio João colocando a mão no fogo por Demétrio, dizendo, essa é uma pessoa em qual você pode confiar, essa é uma pessoa em qual você pode receber na sua casa e saber que vai ser bem... um bom recebimento, vai ser uma boa visita. João finaliza, no versículo 15, com uma das características que eu gosto muito dessa carta, mas que é engraçado porque minha esposa briga muito comigo quando faço isso. E João fala assim, ó, paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. A Sônia fica muito brava quando eu faço isso. Ela fala que eu tenho que chegar nas rodinhas e falar assim, ó, tchau, e ir embora. Mas não, eu gosto de um por um, né, amor? Desculpa. Um por um. Cumprimente os irmãos um por um. Para mim isso mostra um amor muito gostoso de família, de irmãos, de querer ter essa proximidade, de querer estar juntos, de você ir um por um e dar esse valor à pessoa, né? E eu me sinto muito valorizado quando alguém vem direto para mim, no meio da rodinha ali, me cumprimenta, ou me dá tchau, ou fala alguma coisa direto ali, né? É diferente de você dar aquele tchau geral, assim, né? Não, cumprimente os irmãos um por um. Um por um, que você demonstre esse amor fraternal. E que a gente possa então aprender, queridos, com esse exemplo de Gaio, de alguém hospitaleiro, de alguém receptivo, de alguém que ama as pessoas, que entrega aquilo que tem sem se importar, né? A gente percebe Gaio recebendo muitos irmãos, é isso que João fala, que Gaio recebe muitos e muitos dão bom testemunho. Que a gente possa então aprender com esse exemplo de Gaio. Mas também que a gente possa aprender com esse tal de Diótrefes, que eu vou ser obrigado a fazer essa piadinha, queridos. No meu tempo de faculdade, a gente estudou um pouquinho sobre esse texto e um colega falou assim, ó, pô, mas esse Diótrefes era ruim para mais Demétrio, hein? E eu guardei por muitos anos essa piada para fazer hoje, então eu sou obrigado a fazer. E esse Diótrefes era ruim para mais Demétrio, né? Então a gente também pode aprender com o exemplo dele. A gente também pode aprender coisas que a gente não deve fazer, coisas que a gente precisa melhorar. Não se importar com o poder, não se importar com ser o primeiro, mas receber, estar aberto, ser hospitaleiro, não buscar suas próprias vontades, os seus próprios desejos, enfim, tantas outras coisas a mais que a gente pode aprender com o que João fala para Demétrio aqui, que se João fala que ia visitar ele, provavelmente a chunchada ali ia ser grande, né? A bronca ia se vir forte, mas a gente pode aprender muito com o exemplo de Demétrio também, das coisas das quais a gente não pode fazer. Mas também aprender com o exemplo de Demétrio, alguém no qual todos confiam, no qual a própria verdade dá bom testemunho, na qual João coloca a mão no fogo por ele e fala, não, pode receber esse irmão, que ele é um irmão amado, um irmão querido, pode receber esse irmão. Que a gente possa ser esse tipo de irmão também, e quando a gente vai visitar alguém, as outras pessoas falam, pode receber que esse é um cara legal, esse é um cara bom. Pô, eu queria ter ele na minha casa, mas ele vai na casa do outro, e que briguem para que a gente possa estar na casa ali de alguém. Que a gente seja assim, queridos irmãos, que amam os outros irmãos, que são recomendados pelos outros irmãos, que são confiáveis pelos outros. E que a gente possa aprender com esse testemunho e com essa história tão pequena, mas que tem tanto para nos ensinar também, no qual a gente vê pessoas é dito tão pouco, mas é dito tanto também, né?
Um trecho de um versículo ali, 2, mas fala tanto sobre quem é essa pessoa. E que a gente possa ser assim, queridos. Não precisa de um grande texto para falar quem nós somos, mas para dizer, cara, esse cara é um irmão verdadeiro, é um irmão amoroso, é um cristão dedicado. Tá bom, tudo isso já é o currículo completo já está excelente ser um cristão temente a Deus. Que excelente ouvir alguém falar da gente assim, né? E que essa possa ser a nossa vontade, possa ser a nossa busca, e que a gente possa ser dedicado, assim como Gaio, assim como Demétrio, que a gente possa aprender com esse testemunho. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, porque Tu tens tanto para nos ensinar, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é tão rica, Senhor, tão abençoada, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu falas ao nosso coração, Pai. Que o Senhor possa nos preencher com essa hospitalidade que Gaio tinha, Senhor, com esse amor que Gaio tinha pelas pessoas, Pai. Que o Senhor possa nos encher com essa vontade de fazer o bem, Senhor, de fazer o que é certo, Pai. Que a nossa alma vá bem, Senhor, e que, se for da Tua vontade, o Senhor também nos abençoe com prosperidade, com saúde e tudo mais, Pai. Mas que principalmente a nossa alma vá bem, Senhor, o nosso coração vá bem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, também a sermos mais como Demétrio, Senhor. Uma pessoa na qual a própria verdade dá bom testemunho, Senhor. Uma pessoa confiável, Senhor. Uma pessoa que é indicada para os outros, Senhor. Que a gente possa ser assim também, uma pessoa correta, Senhor. E ser reconhecido pelos nossos pares, ser reconhecido pelos nossos colegas, ser reconhecido pelas outras pessoas como uma pessoa boa, Senhor. E que Tu estejas nos ensinando também como fazer isso, Pai. Sabemos que não é fácil, Senhor, abandonar as práticas do velho homem, deixar os pecados de lado, Senhor. Coisas que parecem ser tão boas, Pai. A gente sabe que nem sempre isso é simples, Senhor. Mas que Tu nos ensine, Deus. Que Tu nos ajude a fazer o que é certo, a fazer o que é bom, Senhor. E que possamos aprender também com o exemplo de Diótrefes, Senhor. De alguém que tenta perpetuar o poder, de alguém que tenta dominar, Senhor. Rebaixando os outros, tirando as outras pessoas, Senhor. Nos ensina também a não sermos assim, Senhor. E que o Senhor possa nos dar a sabedoria necessária, nos dar o conhecimento necessário, Senhor. E que a gente possa praticar mais e mais o que o Senhor tem para nós, Pai. Que a nossa vida seja dedicada a Ti, Senhor. Que celebremos uns aos outros também as nossas coisas boas, Pai. Que a gente renove o nosso coração a cada dia, Senhor. Renove aquilo que a gente tem buscado de Ti, Senhor. Que tenhamos a nossa vida e o nosso coração renovado, Senhor. E que a gente tenha uma busca, Senhor, dia a dia por consagração também, Senhor. Mais e mais consagrados a Ti, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.